Ó, então, na nossa lista de... Eu fiz umas atualizações aqui na lista, na planilha de acompanhamento das notas, tá? Eu já inseri o campo das notas das duas provas e da entrevista. Então, por enquanto, a média está com 0, porque ainda não tem essas duas notas, né? Então, essa média que está aqui é a média já considerando 0 na prova. Tá? Então, quando essas notas mudarem, essa média também muda. As presenças ainda não estão atualizadas, eu vou fazer isso esse final de semana. Os exercícios semanais, ainda falta a seguinte situação. Aqui nas listas, eu estava considerando o comando de média, então a média, ele calculava a média só das células não vazias. Então a média final aqui estava, não era exatamente a média das notas que estavam inseridas, considerando todas as listas. Então, por favor, depois preencham as listas, porque agora ela está considerando como 0 todos os espaços em brancos, tá? Então, precisa terminar de preencher. A lista de recuperação, aqui estão as notas que vocês tiraram, e como eu havia dito, a nota final vai ser 70% da nota que tirou na lista. Então, essa é uma cópia da planilha que vocês têm acesso, e aqui é a nota final que eu vou usar para substituir nesse valor. Então, ainda falta fazer isso para fechar essas notas das listas. E os questionários também está faltando baixar alguns ainda, tá bom? Mas essa planilha de notas finais está quase completa, tá bom? Assim que eu deixar ela bem completa, eu aviso vocês para que cada um de vocês olhe para as suas notas para ter certeza de que está tudo certo. Né? Como, por exemplo, a Sheila tinha visto que a nota de prova dela estava 0. Né? É isso aí, a gente vai conversando. Para a entrevista da semana que vem, que eu falei com vocês, eu resolvi fazer uma pequena alteração, e baseado num questionamento de uma aluna de cálculo 1. Porque ela falou assim, se a nota for de 0 a 1, então eu tenho que tirar 10 para ficar com a nota que eu estava. De uma certa forma, era essa a minha ideia mesmo. Mas ela falou assim, mas aí se eu for muito bem eu tenho que ir muito bem na lista, na entrevista, para manter a minha nota. Então eu achei que valia a pena, a nota da entrevista vai valer entre meio e 1,5. O que significa que a sua média de provas vai ser multiplicada, ou ela pode ser dividida por 2, ou ela pode ter um 50% de aumento na nota. Tá? Eu acho que também, se de repente você mostra na entrevista que você sabe até mais do que você mostrou até então, você tem uma possibilidade de melhorar a nota mais do que já está, porque as notas estão maravilhosas. Vocês devem saber muito cálculo 4, porque as notas estão incríveis. E para a entrevista, eu vou colocar essa planilha que vocês estão vendo aqui lá no Classroom, para vocês agendarem o horário que for melhor para vocês. Obviamente, todos os espaços verdes são espaços passíveis de serem agendados. Eu acabei colocando 20 minutos para cada entrevista. Então, é muito importante que você esteja no horário, né, 5 minutos antes, já pronto para entrar, para a gente não
não perder tempo nem atrasar. Então é só depois acessar essa planilha e colocar seu nome no horário que for melhor para você. Eu coloquei das 8 às 10, seis horários disponíveis, né? Na terça, na quinta e na sexta. A terça e sexta é justamente o horário da nossa aula. Depois das 10 ao meio-dia, dois dias. Depois 2 tardes, de quinta e sexta, e 2 noites, que é justamente o horário que a gente, teoricamente, tinha plantão. Embora essa semana ninguém tenha aparecido. Mas aí eu fui até um pouquinho mais tarde, até umas 9 e pouquinho. Tudo bem para vocês? Sim. Beleza, professor. Sim. Beleza? Então depois eu vou colocar isso aqui lá no Classroom e aí vocês vão agendando os horários que forem mais convenientes. Sobre os vídeos, eu tentei passar para cada grupo o maior número de informações possível para explicar um pouco a nota que foi dada. Esse arquivo em PDF aqui, eu acabei fazendo da forma mais rápida para não perder ainda mais tempo. Então eu fiz na mão mesmo, depois só escaneei a folha. Então ficou um negócio meio porco, mas foi o que deu para fazer dentro do tempo que eu tinha. Mas eu espero que esteja ajudando vocês a entender um pouco os motivos das notas. Além disso, na planilha, vocês também estão tendo acesso, que é aqui. Nessa planilha aqui, opa, aí foi. Aqui tem em qual das categorias daquele arquivo que eu tinha dado para vocês eu inseri a nota de cada critério. E aqui nos comentários, se você parar o mouse aqui, ele vai abrir uma caixa com comentários. Eu não pus direto na célula porque fica muito ruim de ler. Aqui nessa caixa de comentários fica melhor. Eu não sei como é que é o acesso disso no celular, mas no computador fica bem tranquilo de ler, é só passar o mouse que você já vai ver alguns comentários também justificando um pouco mais essa nota. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só depois a gente conversar, é só falar comigo. Tá bom? Eu acho que o que a gente tem para fazer agora é resolver a última lista de exercícios, não é isso? Só ficou faltando que eu ainda não consegui, peço desculpas. Eu ia colocar um vídeo do próprio Cláudio sobre Stokes e divergência, só que a aula dele de Stokes e divergência, lá que está lá na Unifesp, dá acho que uns 6 ou 8 vídeos. Aí eu achei que ia ser demais. Então, hoje à tarde eu pretendo preparar uma aula desse assunto para vocês pelo menos terem um mínimo contato com isso. Esse realmente esse não deu para abordar durante o período. Mas eu vou passar o vídeo e um questionário sobre esse vídeo, que é o que diz respeito às presenças dessa semana. E aí depois, na semana que vem, a gente vai fazer as entrevistas e depois eu vejo a gente marcar um horário para fazer um fechamento de tudo. Ok? Qual que é o primeiro exercício? É o 5?
Isso, professor. Isso sim. Tá, então eu não consegui nem deixar preparado. Muito bem. Ele pede para encontrar a área da superfície. A superfície é descrita por x ao quadrado. Nossa, será que eu fiz isso? Eu tenho a impressão de que eu já escrevi esse exercício. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se eu não estou fazendo trabalho a mais. Não. É que na última aula nossa, professor, o senhor começou a explicar um pouquinho, porque a Mariana tinha dúvida, talvez seja isso. Pode ser. Mas não Pode. terminou. Mas minha memória está me abandonando muito esses tempos. Ok, mas é bem provável que seja isso então, porque eu tenho certeza que eu já tinha escrito essa superfície. Muito bem. Então, a superfície é isso aqui, o que significa que a função que eu vou usar para descrever a superfície é justamente x ao quadrado menos 2y menos 2i. Aí, a região onde a superfície está delimitada é um triângulo formado pelas retas x igual a 2, y igual a 0, y igual a 3x. Ok? Então, vamos só fazer algumas. Deixa eu só. Peraí que eu fiz uma besteira aqui. Ah, tá. Isso. Deixa eu só ter certeza de que eu não vou fazer. Não, peraí. Não é isso que eu quero. Isso. Tira isso. Sorry. Vamos lá. Voltando. Ok. A primeira coisa. Opa. Área de superfície. A gente calcula usando uma integral de superfície, certo? Cujo integrando é 1, e aí eu tenho só
o elemento de superfície, correto? É isso? Vamos lá, hoje está difícil. Ok, é isso. E aí, eu vou adotar o seguinte procedimento. Eu vou falando. Se vocês tiverem dúvida, vocês me parem. Vou tentar não ficar perguntando muito, não, porque acho que isso aí não está rolando. E esse d sigma, ele é o elemento de superfície que eu tenho que trocar por um elemento de área correspondente para eu poder fazer a integral dupla. E aí ele vai ficar, esse cara é o módulo do gradiente de f dividido pelo módulo do gradiente de f escalar p, onde f é a superfície, é a função que descreve a superfície, e p ele é normal ao plano de projeção. Bom, no nosso caso, a região é um triângulo que está no plano XY. Então, eu tenho, por exemplo, a reta. Deixa eu fazer um. Ok, ó, primeira coisa. Eu tenho essa curva x igual a 2. Isso é uma reta vertical que passa no ponto x igual a 2. Depois a gente tem essa reta y igual a 0. A reta y igual a 0 é o próprio eixo x. Então, vou colocar aqui. O próprio eixo x, que é o y igual a 0. E por fim, a gente tem y igual a 3x. E aí eu posso até usar essa própria reta x igual a 2, porque a reta y igual a 3x, ela passa na origem, certo? Quando x é 0, o y é 0. E quando x for 2, o y vai ser 6. Eu vou colocar aqui fora de escala, mas esse ponto aqui, eu sei que vale 6. Aqui, muito, muito, muito importante que vocês tomem cuidado para não errar a região de integração. Porque ao invés de fazer a região certa, muitas vezes as pessoas acabam fazendo do triângulo errado, tá? Principalmente por conta do y igual a 0. Muitas vezes, eu já vi muitas vezes o equívoco de pegar o y igual a 0 como sendo o eixo y. E aí, muito embora essa região não esteja cercada por essas três retas, a pessoa acaba cercando isso aqui. Tá? Mas a região que está sendo usada é essa aqui. Ó.
que é limitada pelas três curvas. É muito importante ter ciência da região que está trabalhando. Bom, se eu tenho, então, vou colocar aqui, se eu tenho essa região aqui, né, que me dá um triângulo aqui assim, ó, x, y e z, né? Aqui está o 6, aqui está o 2. Se essa aqui é a minha região do plano, então o meu vetor P tem que estar aqui, certo? Esse tem que ser o vetor P, normal à região do plano. Então, essa primeira análise já me diz que o vetor P é o vetor K. Ok? Ah, além disso, a gente precisa calcular esse valor aqui para poder calcular a integral. Então, sabendo que a função é essa aqui, o gradiente de f vai ser as derivadas parciais dessa função em relação a x, y e z nas direções i, j e k. Então, parcial de f em relação a x disso aqui é 2x, isso na direção i, mais a parcial em relação a y, que é menos 2y, vou colocar direto aqui. Menos 2 na direção j, porque é a derivada de menos 2y em relação a y, e a derivada da função em relação a z vai ser menos 2 também. Então, vou ter menos 2 na direção k. Isso significa que o gradiente desse cara é a raiz de 4x ao quadrado mais 4 ao quadrado, porque é 4, que é esse 2 ao quadrado, mais 4, que é esse 2 ao quadrado. Então, aqui fica mais 4, que vai dar mais 8. Sabendo quem é o gradiente de f e sabendo quem é o p, eu posso calcular esse produto escalar que faz parte da fórmula também. Então, eu vou fazer o produto escalar de p, que é k, com o gradiente, que é esse aqui. Então, como P só tem coordenada não nula em K, o I dá zero, o J dá zero, e o K dá o valor aqui do K, que vai ser menos 2. E aí também aqui, eu preciso do módulo desse gradiente, e esse cara vai dar 2. Alguma dúvida até aqui? Pode seguir? Nenhuma dúvida, pode seguir. Vamos em frente. As variações. Eu vou colocar aqui. Eu vou escrever tudo aqui nessa. Que aí fica mais fácil de olhar tudo junto.
Bom, nas variações, nesse caso, não faz muita diferença um ou outro, em termos de região, né? Essa curva rosa é 3x, a curva amarela é x igual a 2, a amarela é y igual a 0 e a laranja é x igual a 2. Porém, como o y já está diretamente escrito em função de x, eu vou começar com o y primeiro, certo? Vou colocar aqui. Então, a variação de y eu vou fazer na direção de y, que é essa aqui. Então, ele entra na região nesse ponto e sai da região nesse ponto. Então, a variação de y vai acontecer entre esses dois pontos. Ou seja, de y igual a 0 até y igual a 3x. E a variação de x, eu vou olhar agora, como eu já variei a figura toda, eu só preciso olhar para o plano, né? Então, a variação de x vai ser essa aqui. Vai sair de 0 até 2. Então, ok. Então, agora, como eu quero calcular a área, eu vou só calcular a integral disso aqui. Sabendo quem é d sigma e quem são as minhas variações, porque eu vou trocar o d sigma por dx dy, uma vez que eu estou, projetando no plano xy. Então, vamos ver como vai ficar essa história. Deixa eu só apagar isso aqui, porque eu vou precisar de... aqui, isso. Então, ó, a minha integral sobre S de d sigma passa a ser uma integral que agora vai ser em dx dy. Mas a ordem de integração que nós escolhemos foi primeiro y, depois x. Então, aqui vai ter dy dx. Variação de y, só y igual a 0 até y igual a 3x, eu do x de 0 a 2. Então, dy primeiro, 0 a 3x, e o dx de 0 a 2. E quem é o meu integrando? O meu integrando é a divisão do módulo do gradiente pelo módulo do produto escalar do gradiente com P. Certo? Certo. Então, módulo do gradiente é esse 4 raiz de x quadrado mais 8, e o outro é esse 2 aqui. Então, aqui nós vamos ter raiz. Esse 4x quadrado mais 8, a gente pode colocar esse 4 em evidência e ficar com x quadrado mais 2. E aí, essa raiz de 4 sai. Tá? Então, eu já vou escrever isso lá. Aqui.
aqui eu vou ter 2 raiz de x quadrado mais 2 dividido por 2, que é a parte de baixo. Então, esses caras cancelam. E aí eu vou ter essa integral em y. O que significa que essa aqui se mantém. E aqui eu vou ter a integral de raiz de x quadrado mais 2 vezes y de 0 a 3x. Ok? Então, resolvendo essa integral aqui, eu vou ter uma integral de 0 a 2 da raiz de x quadrado mais 2, que multiplica 3x menos 0, que é o 3x menos o 0. dy, dx, desculpa. Observe que se a gente tivesse integrado primeiro em x, e a gente poderia ter feito isso, a gente teria uma raiz bem chatinha para resolver. Como a gente integrou o y primeiro, o que sobra para eu resolver aqui agora, né, já que isso aqui é 0, vai ser integral de 0 a 2, já estou colocando esse 3 fora da integral, que eu não preciso dele, x raiz de x ao quadrado mais 2 dx. Essa integral é muito mais simples de resolver, né? Porque a gente só faz uma substituição simples. Então, a gente vai ter, para a substituição simples, a gente chama isso que está aqui dentro, a gente chama de u. Então, u passa a ser x ao quadrado mais 2, o que significa que du é 2x dx. Ou, se preferir, como aqui a gente tem só o x, né, já que o 3 já está lá fora, eu posso pensar que du sobre 2 é x dx. E aí, outra coisa que a gente pode fazer é já substituir os limites de integração. Quando x é 0, o u vai ser igual a 2. Quando x é 2, aí eu vou ver aqui, 2 ao quadrado 4, mais 2, 6. Então, eu posso integrar em u, já com esses valores de u aqui. Então, a minha integral vai ficar integral de 2 a 6. O x dx é du sobre 2, então, meio du. E aqui eu tenho raiz, deixa eu pôr raiz dentro, né? Desculpa. A raiz de x quadrado mais 2 vai virar raiz de u. E aí eu tenho du. Ok? Então, faltou 3 aqui, né? Esse 3 aqui já estava lá. Me ajuda aí, se eu comer alguma coisa, vocês me falam. Então, esse 3 já estava. Esse meio é esse meio que aparece aqui, que eu já tirei. Raiz de x quadrado mais 2 virou raiz de u. E aí o x dx virou du, meio de du, que o meio eu já tinha colocado lá fora. Então, aqui eu vou ter 3 meios de... A integral de u elevado a meio é u elevado a
3 meios, dividido por 3 meios, certo? Então, esses caras se cancelam. Isso aqui vai variar 2 a 6. Estamos juntos? Sim, professor. Isso aqui é U raiz de U, né? Então, eu tenho 6 raiz de 6 sobre 2 menos 2. Que sobre 2? Tem sobre 2 não. Desculpa. Só tem isso aqui. Certo? Cancelou tudo aqui. 6 raiz de 6 menos 2 raiz de 2. Beleza? Acertei? Beleza. Uhum. Nunca se esqueça. Se estiver calculando uma área, é legal deixar aí, que isso tem um significado. Tudo bem? Depois à tarde eu já coloco a distribuição das notas para vocês. Tá? Qual é o próximo? Alguém pode me ajudar? É o 15, professor. Então vamos lá. Seção 16.5. Exercício 15. Tá, aqui a gente tem. Esse é um exercício justamente sobre integral de superfície. Então, ele dá uma função g como sendo y mais e. É isso? Não, isso é o 14, desculpa. Volta. A função é x, y, z. XYZ. Obrigado. Sobre a superfície do sólido retangular cortado no primeiro quadrante pelos planos x, y, z. Tá. Então, aqui a gente vai ter o sólido é um paralelepípedo, né? A minha superfície, deixa eu tirar isso aqui. A minha superfície é dada pelo primeiro octante, ou seja, pelos planos coordenados, que são y igual a 0, x igual a 0, e aqui z igual a 0, certo? Além desses três, ele fala também em x igual a A. X igual a A me dá opa, me dá um plano aqui. Certo? Aqui. Aqui. Certo? Esse é o x igual a A. Depois ele fala em y igual a b.
Só não pode esquecer que esse valor aqui é A. Y igual a B. Eu vou ter aqui. Deixa eu pôr esse primeiro que eu já ponho retinho. Ok? Esse é o Y igual a B. Então, esses caras aqui só para a gente saber de quem que eu estou falando. Esse aqui. E depois fecha lá em cima. Opa. Um Z igual a C. Eu vou ter um cantinho aqui. Um aqui. Aqui. E aqui. Certo? E aí? Alguém embananou eu, não? Tudo certo, Zé. Beleza. Ok. Aí o que que acontece? O que a gente tem que integrar é essa função nessa superfície, né? Só que a superfície, a nossa superfície é essa aqui. É isso aqui tudo. Ah, e aí essa superfície ela não é toda ela descrita por uma única equação. Então a gente tem que olhar cada uma das equações, certo? Então a primeira coisa é entender que que a superfície ela é a união de 6 superfícies. Você pode dar o nome que você quiser para cada uma delas, né? Mas, por exemplo, eu posso dizer que S1 é x igual a A, posso dizer que S2 é y igual a B, posso dizer que S3 é Z igual a C, e aí que são as três da frente, e as últimas três são as do fundo. Ou seja, S4 é x igual a zero, S5 é y igual a zero, e S6 é z igual a zero. E quando a gente faz esse cálculo, o que a gente está fazendo é aplicando essa função nos pontos da curva. Então é muito importante que a gente entenda quem é G e quem é F para não ter confusão, né? Então, para cada uma dessas superfícies, de 1 a 6, eu vou ter uma função F diferente, certo? Para S1 e para S4, para essas duas aqui,
a minha função f de x, y, z é igual a x. Para essa daqui é igual a y e para essa aqui é igual a z. E ela respeita essas constantes aqui, certo? Então, a f de x, y, z nessa outra aqui é y, e a f de x, y, z nessa outra aqui é z. Então, eu preciso dessa função porque eu preciso calcular os gradientes. E eu preciso saber quanto que ela vale na superfície para eu substituir em g para poder fazer os cálculos. Com essa função eu faço duas coisas. O gradiente de f, o gradiente de f escalar p, e eu jogo o valor dessa função nessa função aqui que está sendo integrada, porque eu preciso calcular g somente nos pontos da curva, né? Muito bem. Tendo isso, a gente observa o seguinte, ó, que em S4, S5 e S6, a função g de x, y, z vai ser sempre zero. Porque em S4 o x é zero, então quando eu coloco aqui, eu tenho 0 vezes y vezes z, que dá zero. Em S5 o y é zero, então eu vou ter x vezes 0 vezes z, que dá zero. E em S6 o z é zero, então eu vou ter x vezes y vezes zero, que vai dar zero também. Então, essas três últimas, eu não preciso fazer o cálculo, porque se o integrando é zero, a integral também vai ser. Tudo bem isso? Tudo sim, professor. A integral em S4 de g de sigma é igual à integral em S5 de g de sigma, que é integral igual à integral em S6 de g de sigma, que é zero. Se o integrando é zero, a integral vai ser zero. Agora ficou faltando as outras três. Eita. Deixa eu só ver aqui. Isso. Então, eu vou começar. Por qual das três vocês querem que comece? Pode ser S1, x igual a. Pode ser. Então, vamos lá. Em S1, o que nós temos? A minha função g de x, y, z é x vezes y vezes z. A minha... Deixa eu mudar isso aqui de lugar para não ficar... A função que descreve a superfície é x, certo? E a gente sabe que ela vai ser igual a A, né? Então, a função que eu estou integrando nessa superfície, eu vou usar essa informação nessa função. Então, a função que eu vou integrar vai ser A, Y e Z. Ou seja, A vezes Y vezes Z, já que ele é o produto dessas variáveis. Certo? Se ela não fosse tão simples aqui, a única coisa que eu ia fazer era substituir o x pelo que ele valia em função de y, z,
uma vez que, quando eu olho quando eu olho para essa superfície aqui, a projeção dessa superfície é no plano YZ. Né? YZ. Então, se é a projeção no YZ, eu vou integrar em YZ. Certo? Então, a gente tem gradiente de F é 1i mais 0j mais 0k, o que significa que o seu módulo é 1. O gradiente, o vetor P, ele é normal a um plano YZ, o que significa que esse vetor é I. Ele tem que ser normal ao plano YZ. Consequentemente, o gradiente de F escalar P vai me dar o próprio 1, que é esse vetor multiplicado de forma escalar com esse vetor. E aí, melzinho na chupeta. Ok? Então, eu já sei quem é a função, sei quem é meu elemento de superfície, né? Porque o d sigma vai ser o módulo do gradiente de F, que é 1, módulo desse cara aqui, que também é 1, e y dz. Então, agora só nos resta resolver a integral. A função g agora é desse jeito aqui, a vezes y vezes z. E a região de integração, deixa eu fazer a região primeiro, né? Faltou falar da região. Porque, embora essa seja bastante simples, em outros momentos não vai ser tão simples assim. Região de integração. Eu tenho... Cadê a régua? Que a gente tem um quadrado, um retângulo. Também não sei quem é o maior, mas ele é dado por pela sombra dessa figura lá no plano YZ. Ok? Esse valor aqui, esse valor que está aqui, vale C, só para reforçar aqui. E esse cara vale B. Então, quando eu estou projetando no plano YZ, eu tenho um retângulo de lados BC. Concorda? Então, eu tenho isso aqui. Ó. Qual cor que eu tinha feito? Não, azul. Isso aqui. Então, isso aqui é y igual a b, e o outro é c igual a c. Então, as variações aqui são bastante simples, né?
E eu posso, inclusive, trocar uma pela outra sem muitas dificuldades, porque as duas estão entre duas constantes. Então, integrar em... Tanto faz. Aqui tanto faz mesmo, né? Porque o integrando é y vezes z. Z igual a 0 até z igual a c. E depois eu tenho y igual a 0 até y igual a b. Tudo bem? Então, esse aqui é a minha g. Agora eu vou colocar as variações. Z de 0 a c, y de 0 a b. Então, integral de 0 até b. Estou integrando em z. O a e o y são constantes. Z ao quadrado sobre 2, dy. Integral de 0 até b. Opa! Isso aqui variando de 0 a c. Então, tenho a vezes y vezes c ao quadrado sobre 2. dy. Certo? Então, estamos nos acertando? Sim. Agora não tem mais integral. Eu vou integrar isso aqui. A vezes c ao quadrado sobre 2. E aí eu vou integrar o y. Vai virar y ao quadrado sobre 2. Certo? Variando de 0 a b. Errei alguma coisa aí, não? Não. Cuidado, hein? Um professor cansado. Ó, a c ao quadrado sobre 4 vezes b ao quadrado menos 0 ao quadrado, que é 0. Então, o que sobrou aqui? Certo? É AB quadrado, C quadrado, entendeu? Tá vendo? Opa, tá vendo como o professor cansado? Tem que tomar cuidado. Nossa senhora. Foi? Foi. Sim. O que falta agora? As outras faces. As outras faces. Não podemos esquecer das outras faces. O que dá para prospectar com relação às outras faces? Elas vão ficar todas nesse modelo, só vai mudar os limites. Para a face 2, O gradiente de F é o mesmo, né? então, o gradiente ele vai ser sempre 1 na direção do vetor P, certo? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Nessa primeira face aqui, na S1, a hora que eu calculei o gradiente, ele deu isso aqui, certo? Esse é o gradiente de F. Justamente porque é um plano, ele mesmo. Nas outras faces, ele vai ser semelhante, certo? Porque aqui eu vou ter o gradiente assim.
Qual que é S2? Essa aqui. Então, aqui eu tenho o gradiente da função. E no S3, que é essa aqui, o gradiente é aqui, né? E os P's são todos paralelos a esses gradientes, né? Porque no S2 o P é o J e no S3 o P é o K. Então eu vou fazer sempre a mesma conta para os três casos. O que vai mudar efetivamente, assim, numericamente, de um caso para outro? O que vai mudar? Só tem uma coisa que vai mudar nessas contas todas. Então, esse aqui é Y, que é igual a B. Em S3, a minha superfície é dada pela função Z, que eu sei que é igual a 4. Então, assim, essas superfícies mudam. Que 4? Z igual a C, né? Sim. Essas superfícies, elas mudaram, mas o gradiente delas é sempre igual, os P's são sempre semelhantes, tá? Mas uma coisa vai mudar mesmo, né? Que é o quê? No caso é a função, professor, porque nessa S2 fica x, b, z, Isso. e na S3... O meu integrando vai mudar, né? Porque nesse caso aqui, eu vou ter g de x, b e z, vai ficar b vezes xz. E nessa outra aqui, o meu integrando vai ser x, y e c. Isso vai dar c, x, y. Então, no outro resultado, em S1, o resultado foi a b ao quadrado, c ao quadrado, sobre... Tinha alguma coisa aqui? Sobre 4, né? Eu não lembrava. É sobre 4. Se em S1 era isso aqui, e o AG era AXY, por analogia, o que a gente vai ter? Quanto vai dar a integral em S2? A quadrado, b quadrado. A quadrado, B. A quadrado e C quadrado. Muito bom. É B e C quadrado. E em S3? A quadrado, B quadrado, C sobre 4. Eu estou fazendo assim só para ficar mais rápido, mas o certo é fazer a conta, tá? Porque provar isso aqui não é tão direto assim. Mas por analogia, ainda dá para concluir essas coisas. Mas efetivamente, quanto é que fica a integral em S de G de sigma? Tem que somar isso tudo, certo? Então eu tenho todo mundo é sobre 4. Em cima eu vou ter A, B2, C2, A2, B.
C2 mais A2, B2, C. Esse resultado aqui tem que aparecer. Porque é esse resultado que ele está procurando. Tudo bem? Não dá para não ter esse resultado final. Porque aí a superfície, o exercício está incompleto. Certo? Tudo bem, gente? Tá bom. Eu falei que eu não ia ficar Tudo fazendo sim, pergunta, mas não tem professor. como não fazer pergunta, né? Certo. Algumas coisas tem que perguntar de vez em quando. Vamos lá. Falta um ainda ou não? É o 20 da sessão Eu demorei um pouquinho para 16.6. colocar o vídeo, ainda bem que a Ingrid me lembrou. Obrigado, viu, Ingrid? Mas deu para fazer? Conseguiram? Acabou que a gente fez mesmo usando o exemplo do livro, né? Que ele dá Isso um é, exemplo. isso é bom também. E aí, quando a gente aprende pelas nossas próprias pernas, a gente é melhor ainda. Cadê você? Não, não, também. Isso. Você. Aí. Tá, então agora é section 16.6. Exercício. Qual vocês falaram mesmo? 20? 20, isso. Então vamos lá. Tronco do cone. Então a gente tem a porção do cone. Z igual. Cadê? A porção do cone. Z igual a raiz de x2 mais y2 sobre 3. E ele está entre os planos z igual a 1 e z igual a 4/3. Certo? Bom, nessa sessão, a ideia é integrar usando superfícies parametrizadas, é isso? O que significa que a conta é um pouquinho diferente. Aliás, esse 20 é para fazer o quê? Calcular o quê? A área. Isso aqui é a área de superfície. Tá. Então aqui, a área de superfície sempre vai ser a integral dupla sobre a superfície do d sigma. A diferença agora é que esse d sigma, por ser oriundo de uma superfície parametrizada, ele vai ser o módulo desse vetor resultante, que é produto vetorial dos dois vetores tangentes à superfície. E aí eu vou já de cara ter os meus elementos do plano por conta da parametrização. Então,
Parece ser mais complicado, mas ele também tem alguns benefícios, né? Porque quando a gente acha a parametrização, a gente já praticamente encontra as variações da minha integral dupla que eu vou resolver. Então tá, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é parametrizar a superfície. E no nosso caso, a superfície que a gente está querendo parametrizar é o cone. Os planos são só delimitadores, né? Bom, se essa aqui é a equação do cone, e ela é uma função explícita, ou seja, uma das variáveis está escrita diretamente dependendo das outras duas, a gente pode usar as outras duas variáveis como parâmetro para fazer a parametrização. E aí, a gente pode escrever a parametrização nas próprias variáveis, ou se quiser, pode escrever nas variáveis u e v, para usar a mesma nomenclatura aqui e entender que você está falando de um parâmetro externo. A única coisa que acontece é que, como o z depende de xy, então os meus parâmetros vão ser justamente x e y. Então eu tenho que a parametrização vai ser x na direção y na direção j e z na direção k. Isso vai ser sempre. A questão é que eu preciso saber quem é x, quem é y, quem é z. Então, fazendo essa identificação, o x vai ser u, o y vai ser v, e o z vai ser isso aqui tudo, trocando x, y por u e v. Então, eu vou ter raiz de u ao quadrado mais v ao quadrado dividido por 3 na direção k. Tudo bem até aí? Tudo certo. Agora, eu só preciso saber ah, os meus limites de integração, certo? Então, eu vou colocar aqui. Ó, como o z é positivo, então essa superfície aqui, ela vai estar num plano aqui assim, ó. Um cone aqui assim. Isso aqui. Esse plano z igual a 1 é um plano aqui embaixo, na altura 1. Então, ele corta o cone em algum momento aqui assim. E o outro plano é um plano mais aqui em cima, né? Que corta o plano na altura 4/3. Então, eu tenho
No plano XY, eu tenho essa projeção aqui. Certo? E aí eu vou ter uma curva aqui e uma outra curva aqui. Certo? Esse aqui é a minha região de variação de U e V. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. A interseção de Z igual a raiz de x2 mais y2 sobre 3 com Z igual a 1 nos dá raiz, essas duas me dá raiz de x2 mais y2 sobre 3 igual a 1, o que significa que esse 3 vem para cá, esse quadrado vai para lá, eu fico com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Certo? Quando eu igualo, eu vou fazer com z igual a 1 e depois eu vou fazer com z igual a 4 terços. Então, quando eu igualo com 4 terços, esse cara se cancelam, esse quadrado vai para de lá, eu tenho x2 mais y2 igual a 16. Ou seja, eu tenho duas circunferências, uma de raio 3 e a outra de raio 4. Ok? Foi isso que vocês fizeram? Mais ou menos. Tá. Mas é isso que nós temos. Então, aqui eu tenho as duas circunferências no plano U e V. Aqui é 3 e aqui é 4. Tá bom? Ficou muito pequeno? Bom, então a variação da região é nesse pedaço aí, nisso aqui, que obviamente não vai ser muito legal resolver usando o IV, né? A gente vai ter que trocar isso. Essa era a ideia, tá? Bom, então a primeira coisa, a parametrização é composta por essa função e os parâmetros u e v, eles variam dentro dessa região aqui, certo? Que é dado que veio daqui. Então, isso aqui é a minha parametrização.
Agora eu vou resolver, eu vou achar o elemento de superfície, o d sigma, tá? Então a gente vai precisar mais uma folha. Aqui. Então, ó, agora eu preciso calcular o meu d sigma, que como a gente viu era o produto escalar desses dois vetores du dv. Ok? Então vamos lá. R de UV é UI mais VJ mais raiz de U ao quadrado mais V ao quadrado sobre 4 sobre 3, né? K. Certo? Confere? Isso. Então, a primeira coisa, quem é RU? Isso aqui é a derivada parcial em relação a U de R. Então, o primeiro, o I dá 1, o J dá 0, e eu tenho a derivada disso aqui. Vou ter 1/3 vezes a derivada da raiz é meio isso aqui vai dar menos meio, então isso aqui vai lá para baixo, U ao quadrado mais V ao quadrado. Como isso aqui é uma função composta, vezes a derivada do que está lá dentro em relação a U, que é 2U. Aí esse 2 cancela com esse. Sobrou isso aqui. Acertei? Alguém fez? Eu fiz, mas eu transformei as coordenadas antes, professora, então é um pouquinho diferente também. Transformou as coordenadas como? Por coordenadas cilíndricas, que nem no exemplo do livro que ele dá. Que para mim ficou mais fácil de responder, sabe? Ah, tá. Verdade. Você já parametrizou usando coordenadas cilíndricas, né? Isso. Poxa vida. Por um. Todo mundo fez com coordenadas cilíndricas? Hã? Eu fiz igual da Sim, Gislaine, a gente fez. eu também. Porque eu olhei para cima no livro e aí lá na teoria já estava a parametrização do cone. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E por que vocês esperaram eu chegar até aqui? Por que não fala antes? Que a gente não sabia se a gente estava certo ou errado. Exato. Isso. Pergunta, professora, a gente fez parametrizando por coordenadas cilíndricas. Oh, mas vocês também. Não custa, não, gente. Vamos lá. O cone é isso aqui. Em coordenadas cilíndricas, isso aqui vai ficar. Eu esqueci dessa. Fica R sobre 3, né? Uma perguntadinha só. É que ou das duas, uma, vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando, ou eu devo assustar muito vocês para não perguntar as coisas. Não é possível. Uma perguntinha no começo do negócio teria poupado um zilhão de contas e. Nossa, acho que eu devo estar errando em algum lugar, né? Não é possível.
esse é o cone em coordenadas cilíndricas. Então, a gente vai ter de R, θ e Z, como a gente tem o Z em função de R, a gente vai usar como parâmetro o R e o θ. Então, a minha parametrização vai ser justamente... Cuidado para não confundir o R das coordenadas com o R da função. Isso aqui vai ficar, no lugar de x, tem o R cosseno θ. No lugar de y, R seno θ. E no lugar de z, R ao cubo. E aí, daquela mesma conta que a gente fez lá atrás, como eu vou fazer a interseção de z igual a R sobre 3, vou fazer a interseção de z com z igual a 1 e z igual a 4 terços, porque essas equações não mudam. Isso vai me dar R igual a 3 e R igual a 4. Eu só estou fazendo de novo para registrar aqui, ó. Então, eu vou ter R variando de 3 a 4 e o θ dando a volta toda, porque eu quero o cone inteiro. Certo? Então, a minha parametrização é isso aqui, com essas... Muito bem. Então, isso aqui é a parametrização. Muito bem. Assim fica mais fácil, né? Nós vamos ter R em R. Vai ficar cosseno de θi mais seno de θj mais 1 terço em K. Depois eu tenho R θ, que é derivada de cosseno menos seno, menos R, seno de θi, mais derivada de cosseno de seno cosseno, e aqui é zero. Agora eu preciso fazer esse produto. Para o caso da área, pouco importa a posição que você vai fazer isso aqui, porque você só quer o módulo desse negócio. Mas para o fluxo, o que vai acontecer? O que é importante eu chamar a atenção de vocês aqui? Para o fluxo, a gente tem... Vou colocar aqui. Aqui na função, no cone, vou desenhar de novo aqui.
a gente tem o seguinte. Eu tenho o cone aqui. Faz de conta que isso é um cone. Nossa Senhora. O que acontece é, a gente tem a variável R, o parâmetro R varia assim. Quando ele varia assim, ele produz uma curva no cone assim, certo? Ó. À medida em que eu estou andando na variável R e deixando o θ fixo, eu produzo essa curva no cone. Da mesma forma, quando eu faço a variação do θ desse jeito, ele produz, essa variação produz uma curva no cone aqui. Certo? Então, essa curva, como o θ varia nesse sentido, essa curva varia nesse sentido. Então, essa curva rosa aqui é a curva R fixo e θ variando. Se o θ está variando, eu posso derivar essa curva em relação a θ. A derivada dessa curva em relação a θ é um vetor tangente a essa curva, que é esse cara aqui, ó. Tangente a essa curva. Esse cara é o Rθ, que aparece lá na conta que nós estamos fazendo. De forma análoga, essa curva amarela aqui é o R, onde a variável R está livre e o θ está fixo. Então, eu posso derivar essa variável em relação a R. Nesse caso, a tangente, eu vou colocar em uma cor mais escura, só porque o vetor tangente é paralelo à curva, porque ela é uma reta, né? Esse cara aqui é o RR. Então, eu preciso saber para onde está indo a curva, para onde vai esse vetor, porque depois, se eu calcular, vou colocar em azul, se eu calcular RR vetorial Rθ, eu estou fazendo o produto vetorial desse cara com esse cara. Pela regra da mão direita, o vetor resultante aponta para dentro do cone ou para fora do cone? O que vocês acham? Quem saberia me dizer? Regra da mão direita. Eu vou colocar os dedos aqui e rodar os dedos para lá. Para onde aponta o meu polegar? Ninguém? Então eu vou falar. Para dentro. Aqui fica o RR vetorial Rθ. Se eu fizer Rθ vetorial RR, o vetor está para cá. Rθ vetorial RR. Então, na hora de calcular fluxo, se eu quero fluxo para dentro ou fluxo para fora, eu preciso escolher o vetor certo. Ou esse ou esse. E para isso, eu preciso saber para onde estão apontando esses vetores para poder fazer essa escolha. Tá? Na área, eu não preciso fazer essa escolha, porque eu só vou querer o módulo desse cara. E esses vetores, para quem não lembra, um é o oposto do outro. Certo? Então, em módulo, eles são iguais. Como na área eu só quero o módulo, então eu não preciso me preocupar com a ordem. Tá? Eu posso fazer qualquer um dos dois aqui. Mas, para o fluxo, isso é importante. Muito bem.
esse produto. I, J, K, R, cosseno de θ, seno de θ, 1/3, correto? Aqui é menos R, seno de θ, R cosseno de θ e 0. Quanto é essa conta? Menos 1/3 R cosseno θ na direção I. Menos, Você fala a conta final já ou a conta dessa? o vetor final. Ah, tá. É menos 1/3 R cosseno θ na direção I. Menos 1/3 R seno θ na direção J. Mais R na direção K. Nessa mesma ordem que eu estou colocando aqui, ó, R θ, né? Você fez nessa. Isso. Se for o contrário, só muda o sinal, né? Quem fez R θ vetorial RR vai dar esse mesmo vetor com o sinal trocado. Mais e menos. Os outros que fizeram também deu esse resultado? Sim. Então, cuidado que eu não fiz essa Sim. conta, hein? Depois eu vou fazer a conta direitinho, só para confirmar, tá? Não que eu esteja desconfiando de vocês, mas é meu papel fazer isso. Vamos lá. Módulo de RR vetorial R θ. Raiz dessas componentes todas ao quadrado. Então, aqui eu vou ter R ao quadrado sobre 9. Esse cosseno com esse seno junta, vira 1, certo? É isso? Mais R ao quadrado? É isso mesmo? Isso. Quadrado, tá. Então, isso aqui vai dar raiz 9, 10, certo? Isso. Aí, como R é positivo, né? Porque está variando nessa. Então, raiz de R ao quadrado é igual ao módulo de R, que é igual a R, porque o R é positivo. Então, raiz de 10 fica raiz de 10. Raiz de 9 é 3. E aqui é R. Certo? Isso. Muito bem. Então, agora a gente já tem todos os elementos que a gente precisa. Eu vou calcular agora essa integral. Quem que vem aqui? Esse cara aí, né? Raiz de 10 terços de R, certo? Esse aqui é o meu módulo do vetor. E quem é o meu elemento de área aqui agora? Eu estou integrando em R θ. dr dθ. É só o dr de θ? R dr dθ. Tá Então, faltando um essa é a minha R. dúvida. Essa é a dúvida que eu estou jogando para vocês. Aqui, tem um R ou não tem um R? Porque veja, a fórmula da área de superfície. Ai, mordi a boca. Desculpa. Ai, que dor. A fórmula da área de superfície é isso aqui, certo? Não é?
E esse d sigma, quando se trata de superfície parametrizada, ele é muito claro. Ele diz que é isso aqui. Certo? Então, a minha pergunta é, a gente parametrizou usando coordenadas cilíndricas. Esse cara aqui é o meu módulo de RR vetorial R θ. É tudo isso aqui. Tudo bem? Aqui vai ficar um R, que é o R onde os parâmetros estão variando. Então, a minha pergunta, de novo, insisto em jogar para vocês. Aqui, por ser coordenadas cilíndricas, tem R ou não tem R? Professor, seguindo o exemplo do livro que a gente fez para fazer esse exercício, não tem o R. Eu acredito que isso acontece por já ter parametrizado antes, mas Só não sei por que não tem, mas que não tem, não tem. É isso, Gislaine? desculpa, mas é. Não, não tem problema. A gente não tem que saber tudo. Eu não sei tudo. O importante é que você percebeu no exercício que não tem o R. E, de fato, não tem o R. Agora, por que que não tem o R? Vamos esclarecer isso. Quando a gente faz uma parametrização, eu não estou fazendo uma transformação de coordenadas. Quando eu transformo de cartesianas para cilíndricas, aí eu tenho o meu dv, que era dx, dy, dz, ele passa a ser um novo dv que tem r, θ e z, e esse cara é obrigado a ter esse r aqui. Quando eu transformo polar, que eu troco dx, dy, a minha área por dr, dθ, eu sou obrigado a colocar esse cara aqui, porque eu estou fazendo uma mudança de coordenadas. Quando eu faço uma parametrização, eu só estou usando coincidentemente e por uma questão de comodidade, por ficar mais fácil, etc., eu estou usando essas coordenadas como parâmetro. Mas efetivamente eu não estou fazendo uma transformação de coordenadas. E a fórmula é muito clara com relação ao que eu tenho que fazer. O meu elemento de área, quando a minha superfície é parametrizada, ou seja, esse S aqui é escrito por uma superfície, por uma função vetorial de duas variáveis U e V, esse cara é o módulo do produto vetorial dos dois vetores tangentes nas direções U e V. Se, por acaso, o meu U é o R e o meu V é o θ, não tem problema. RU, RR, vetorial Rθ, dr, dθ. Então, quando eu estou fazendo uma integração de superfície parametrizada, o fato de eu usar as coordenadas cilíndricas não me obriga a colocar um R aqui, porque eu não estou fazendo mudança de coordenadas. Tá claro isso? Agora sim. Ok? Então é importante ter isso muito claro, tá? Que a gente só está fazendo uma substituição, uma integração usando uma parametrização. Então só vai ficar dr dθ. E aí, quem é a variação de R? De 3 até 4. E a variação de θ de 0 a 2π. Né? Aqui, tá?
Agora é só resolver essa integral aqui. Integral de 0 a 3, raiz de 10 sobre 3, r ao quadrado sobre 2, de 3 até 4, de θ. Então, esses caras aqui eu já vou colocar tudo lá para fora. Raiz de 10 sobre 12. 4 ao quadrado dá 16, menos 9, é isso? Integral de 0, que 0 a 3? 0 a 2π, tá doido? De θ. Ou seja, isso aqui dá 7. Nossa, tô cansado. Não tô conseguindo fazer conta de menos. 16 menos 9. Tá certo essa conta? Isso vai dar certo. E aqui vai dar θ, variando de 0 a 2π. Sobre 6, né, Zé? Nossa, tá vendo? Eu fiz 4 vezes 3. Eu estou acordado, juro, sem brincadeira, desde as 3 da manhã para fazer as coisas. Eu estou muito cansado. Por isso que vocês têm que tomar cuidado com as coisas que eu estou fazendo. Então vai ficar 7 raiz de 10 sobre 6 vezes 2π. Então isso aqui corta, sobram 3. Então 7π raiz de 10 sobre 3. Unidade área. Se eu não errei nada, esse é o resultado final. Tudo bem? Tudo. Moçada, então, ó, eu tenho já vou emendar outra aula. Não sei, mas enfim. Hoje ainda, o que fica faltando para colocar para a turma de vocês? Eu vou colocar a planilha para agendar as entrevistas. Vou colocar os tópicos que cada dupla vai fazer, vai desenvolver o vídeo. E vou colocar o último assunto, porque embora não vá cair na prova e a gente não vá nem falar muito sobre ele, vocês vão usar esse conteúdo em eletromags o ano que vem, o semestre que vem. Tá? Tudo que a gente fez até aqui, vocês já vão usar, e Stokes e divergência também. Então, eu vou deixar pelo menos para que vocês possam ter acesso a essa informação lá no Classroom. Tá bom? Alguma perguntinha? Rápida? Professor, Sim. eu tenho só uma dúvida. A entrevista, ela vai multiplicar a média das provas, Das não a provas. média... Ah, entendi. Não é final, é a média das provas. Ah, tá. Obrigada. Tá bom? Nada. Eu tô com um problemão. Mais alguma coisa? Não, professor. Acho que não.